Conceição de Santos recebe o Dr. Daniel Granado, que ministra palestra sobre atos judiciais. O evento faz parte do curso do novo Código de Processo Civil. Vamos conferir. O tema da palestra hoje seriam os atos processuais, né? E quando se trata de atos processuais, na verdade, você fundamenta a explicação a respeito dessa parte do novo Código de Processo Civil, falando e tratando de dois aspectos mais importantes. O primeiro deles seria a comunicação dos atos processuais, enfim, que dizem respeito à citação, à intimação e às cartas propriamente ditas. E também, de outro lado, você tem o prazo, ou o tempo no processo, né? O tempo em que os atos processuais eles devem ser praticados pelas partes. Aliás, quando se fala em atos processuais, você consegue conglobar dentro desse grande gênero não somente os atos das partes, mas também os atos praticados pelo Poder Judiciário. E nesse particular, talvez a grande importância que veio a ser operada com o novo Código de Processo Civil, eu costumo dizer, são relativamente a cada um desses pontos que eu disse, fundamentalmente três. Relativamente aos atos de comunicação dos atos processuais, né, o novo Código de Processo Civil ele veio a sofrer uma grande modificação no que diz respeito ao ato de citação. Né? Por quê? Segundo a disciplina do novo Código de Processo Civil, a citação ela deixou de possuir aqueles 5 efeitos tradicionais que nós temos no artigo 219. Então, antes se falava, por exemplo, que a citação ela tinha o condão de interromper a prescrição, de constituir o devedor in mora, de tornar litigiosa a coisa e de induzir a litispendência. Atualmente, segundo o novo Código de Processo Civil, a prevenção do juízo, que também era um ato ou um dos efeitos da citação que se extraía do CPC de 73, ele deixou de ser um efeito da citação, segundo o novo regime do novo Código de Processo Civil, e passou a ser, ou defluir, na verdade, da distribuição ou do registro da ação, segundo consta do artigo 59 do novo CPC. Ao lado disso, e um tema que nos interessa muito a nós, os advogados, diz respeito à interrupção da prescrição. Porque com o novo Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição ela deixou de defluir do ato citatório, propriamente dito. Hoje digo, em março de 2016, quando vir à tona o novo Código de Processo Civil, quando ele entrar efetivamente em vigor, a interrupção da prescrição ela se dará não mais com a citação, mas sim com o despacho do magistrado que determinar que a citação seja efetivada. Como é que você analisa de forma geral o que representa para a advocacia a sanção desse novo código? Olha, para a advocacia, nós temos dispositivos muito interessantes, né? Agora, primeiro, esses dos prazos que eu mencionei. Para a nossa atividade, ele é excelente. Como eu disse, ele vai nos trazer benefícios na medida em que vai permitir que nós aproveitemos, na verdade, as emendas de feriados. Agora, de outro lado, talvez a questão mais interessante, algumas, na verdade, as intimações, por exemplo. As intimações vão poder ser feitas não somente pessoalmente no nome do advogado, mas as intimações vão poder ser feitas também, segundo o regime do novo Código de Processo Civil, para as sociedades de advogado. Isso é importante para aquelas sociedades de advogados que tenham 3, 4 ou um pouco mais de advogados, na medida em que vai permitir, na verdade, que a renovação do quadro ou a renovação de advogados que atuem no escritório não venha prejudicar aqueles que permanecem no escritório. Por quê? Porque já que as intimações podem ser feitas na pessoa da sociedade, o advogado ele terá muito menos chance de perder um tipo de intimação e, consequentemente, perder o prazo para providência de determinado ato processual. Além disso, também, do lado do prazo, da intimação feita em nome da sociedade de advogados, uma questão muito bacana também, muito boa, benéfica para a nossa classe, é a questão dos honorários, né? A questão dos honorários advocatícios do artigo 85, nesse particular, ficou muito boa, porque, na verdade, coloca fim a uma série de orientações de tribunais que são avessas, na verdade, à concessão de honorários advocatícios. Sobretudo, um dispositivo que consta, que é um parágrafo, na verdade, do artigo 85, que veda aquela possibilidade de compensação de honorários advocatícios. Em outras palavras, às vezes você tem um processo em que 2 litigantes atuem, portanto, representados ambos por advogados distintos, e, na verdade, quando existe uma sentença de parcial procedência,
Ou seja, tanto o autor quanto o réu acabam sendo vencedores em parte naquela demanda. O que se costuma fazer no judiciário é a compensação, a denominada compensação de honorários advocatícios. Vale dizer, nem o advogado do autor ganha nada, nem o advogado do réu acaba ganhando nada. E nesse particular, o novo Código de Processo Civil ele veda expressamente essa compensação. Em outros termos, já que os honorários advocatícios pertencem ao advogado, com essa vedação da compensação de honorários, isso vai permitir com que a parte contrária venha a adimplir com os honorários que pertencem ao advogado da parte vencedora. E não como se faz, ou seja, as partes, cada uma ganhou metade e, portanto, os advogados não têm direito a nada, o que é um verdadeiro absurdo.